Para entendê-lo é preciso voltar ao Apocalipse, tá certo? Nós temos um primeiro momento na história da Igreja, que é a época dos mártires, tá certo? Isso é uma idade, são 3 séculos de martírio, de perseguição cruel, mas foi esse mesmo martírio que foi levando progressivamente à conversão não só dos pobres, mas das classes nobres romanas, tá? Até que chegou a Constantino. Constantino, ele se tornou cristão, ele só se batizou na última hora, mas ele não é que ele tenha cristianizado o império, mas ele tirou o cristianismo da ilegalidade, tornou uma religião livre. Depois o imperador Teodósio cristianizou Roma, cristianizou o Império Romano. Isso tem uma importância fundamental. Porque quando Cristo disse, eu repito, todo poder me foi dado no céu e na terra, é porque as nações, seus governos, têm de cristianizar-se também, devem cristianizar-se. E ao fazê-lo, passar a ser membros da Igreja a título de pessoas morais. Né? Com Teodósio, começa a época da cristandade. O que é a cristandade? É quando a Igreja dirige espiritualmente um conjunto de nações, e esse conjunto de nações é parte da Igreja. Isso é que é a cristandade. Então houve uma primeira cristandade, que foi essa do Império Romano, durou pouco, porque logo, pelas debilidades próprias do Império, houve a invasão dos bárbaros, mas depois, a partir, sobretudo, de Carlos Magno, começa a segunda cristandade, que é conhecida como a cristandade medieval. Foi aí que, mais perfeitamente, os estados se tornaram membros da Igreja. Não que não houvesse disputas ou brigas. Sempre houve. É como no casamento. Todos sabemos que a esposa deve ser submissa ao marido, mas quem diz que ela é, né? Tá certo? Não há sempre essa briga dentro do casamento? Isso também se dava nesse casamento em que o homem era a Igreja e a mulher eram as nações, tá certo? Mas o fato é que isto que eu estou dizendo não é opinião minha. Isso é dito por Inocêncio III, é dito por Bonifácio VIII na bula Una Sanctam, é dito por Leão XIII em Immortale Dei, quando diz que o Estado está para a Igreja, assim como o corpo está para a alma no composto humano. Depois o vai relembrar São Pio X e Pio XI, sobretudo, com as primas, que é a Carta Magna da Cristandade. Bem, então a Idade Média foi onde melhor se fez essa ordenação. Mas isso termina no século XIV e começa por terminar com uma bofetada, que é a bofetada que o emissário de Filipe o Belo dá em Bonifácio VIII, que é preso. Ele é preso. Ele vai morrer pouco depois, né? A partir daí, Bonifácio VIII foi o papa mais difamado da história da Igreja e foi um grande papa, tá certo? Então, você pode aproximadamente, datar o chamado Millennium, que aparece no Apocalipse, como os 1000 anos que vão de Constantino a este episódio. É bem verdade que vai haver um renascimento posterior de uma terceira cristandade, mas muito breve. Começa com os reis católicos Isabel e Fernanda, na Espanha, prossegue com Carlos V, com Filipe II e acaba. É muito pequenininha, é chamada uma terceira cristandade, ou Christianitas Minor, a cristandade menor. Mas você pode dizer
que a cristandade que vem de Constantino até Bonifácio VIII, né, é o milênio anunciado pelo Apocalipse, uma época de paz, entre aspas, em que o demônio, ou seja, o dragão, estará acorrentado. E depois ele será solto por um tempo, por um pouco de tempo. Esse um pouco de tempo, em linguagem bíblica, pode dizer milênios. Bem, é preciso entender o seguinte: antes da cristianização do Império Romano, Deus se valia do Império Romano para instaurar a igreja. Sem o Império Romano teria sido impossível a igreja fundar-se. Impossível não, mas na sua sabedoria, na sua providência, Deus armou tudo de modo que tudo confluísse. Primeiro a helenização do Oriente, depois o Império Romano, por outro lado o povo judeu, tudo confluísse e a filosofia grega, tudo confluísse para o nascimento de Cristo. Mas você pode dizer que tudo isso, o Império de Alexandre Magno, o Império Romano, estavam formalmente sob o governo do demônio. Eram formalmente do demônio, mas materialmente usados por Deus. Nessa época, que seria o milênio, dá-se o inverso. Materialmente, o demônio ainda manda. Ele nunca deixa de ser o príncipe desse mundo. Mas formalmente ele está acorrentado. Por quê? Porque as legislações o acorrentam. Tá certo? Hoje nós sabemos perfeitamente o que é uma legislação favorecer o demônio, né? Aborto, ideologia de gênero e tal, nós sabemos perfeitamente. Então, ali não, a legislação era feita segundo a igreja. Tá certo? A partir do século XIV, porém, a igreja tem dois inimigos. Primeiro, a burguesia, que já não aguentava que a igreja proibisse a usura, porque ela queria mais lucros, e impusesse o chamado preço justo, que é um preço mínimo. Enquanto os reis já não aguentavam sofrer as limitações morais e outras que a igreja impunha. Então, isto que acontece com o emissário, que faz o emissário de Filipe o Belo, tudo isso aí já é resultado de uma aliança entre burguesia, aliança tácita entre burguesia e reis. Esta aliança vai durar até a Revolução Francesa, quando a burguesia já não aguenta nem sequer os reis e vai derrubá-los, que vai fazer a Revolução Francesa, né? E também na Inglaterra, né? Na Inglaterra também. A burguesia acaba por superar hoje a rainha da Inglaterra e nada é a mesma coisa, né? Então, os próprios reis vão cair, né? Essa é uma história complexa, mas tudo que ocorre hoje começa, de certa forma, com a libertação do demônio acontecida a partir da ofensa de Filipe o Belo a Bonifácio VIII, né? E é o rompimento formal da subserviência devida, né? Aí é onde perguntar, mas a França, que a Revolução, a França real, monárquica, que a Revolução derrubou, a Revolução Francesa, era católica, mas já não era a igreja que mandava na monarquia, era a monarquia que mandava na igreja. Então já era o que se chama cesaripapismo, ou seja, o Papa é o César, é o rei, é o monarca, né? Então é isso, ou seja, tudo que vai ocorrer, incluindo o protestantismo, é resultado desse momento embutido ali. Tudo ali é semente para o que vem depois. Nesse ato de rebeldia dos reis e da burguesia estão implícitos o humanismo, o renascimento, o protestantismo,
a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, está tudo implícito aí. É como uma erva má que vai crescendo e vai dando seus frutos. Então, a partir do século XIV, simbolicamente, a partir do que ocorre com Bonifácio VIII, pode dizer-se que o diabo foi solto, porque a legislação, cada vez mais, será formalmente do demônio.